achasse um alienígena e eu fizesse, sei lá, um corte nele e pegasse um pouquinho do sangue, você conseguiria reconhecer que aquela célula é de outro planeta? Mas vamos lá, deixa eu mudar de assunto mais uma vez. Eu falei pra você que eu tenho certeza, porque do ponto de vista estatístico, se a vida ela surge espontaneamente, se não foi Deus que criou a vida, se a vida veio... Não, pode ser também, eu não fujo disso. Claro. Pode ser, Pode. tá? Mas vamos supor que a vida veio espontaneamente. Se a vida veio espontaneamente, estatisticamente é impossível que não exista vida em outro planeta, tá? Eu tenho certeza que existe vida em outro planeta, eu tenho certeza. Tem gente que acredita... Você já viu em alguma coisa? Não, eu nunca vi nada. Aí que tá, essa é a diferença. Eu não acredito que eles estão aqui. Eu não sou monarca. O monarca acredita que eles estão andando entre nós. Isso. Ai. Mas aí eu falo o seguinte argumento de quem é burro, igual eu, que não sei de biologia. Eu falo, gente, a gente tava separado... até 1492, nós estávamos... O Novo Mundo estava separado do Velho Mundo só pelo Oceano Atlântico. Era só isso, era o Oceano Atlântico. Atravessamos um oceano. Já foi uma tragédia viral. Foi uma tragédia viral. Milhares de pessoas morreram por causa de um vírus, ou mais vírus, que eles não conheciam. Se tivesse um alienígena entre nós... ele não ia ter um vírus que poderia matar todo mundo, ou ele seria tão diferente biologicamente que o vírus não passaria pra nenhuma vida na Terra? O que você acha? Nossa, não sei. Porque poderia ser que ele tivesse realmente... Se você tá se baseando que a vida dele, o organismo dele tem as mesmas bases biológicas que a gente, ou não? Pelo menos ele tem que ser baseado em carbono e não em silício. Se ele for baseado em silício, eu acho que já era. Porque assim... Se ele tem uma vida baseada em carbono, ele teria mais ou menos os mesmos aminoácidos que a gente. Existiria vírus e bactéria numa vida alienígena? Entendeu? Porque assim, se você partir do pressuposto da abiogênese, como aconteceu aqui, será que as outras condições seriam as mesmas? Porque assim, a gente tá falando de vida na Terra. Com certeza não. Então, você tá falando daqui de uma gravidade, que a gente tava falando antes, né? Sim. Que ela tem a capacidade de alterar algumas ligações. Não ligações, desculpa. Algumas conformações, que é a melhor palavra. Então, desculpa, já deixa eu te cortar aí pra gente pegar esse ponto. Então, vamos supor, tem um vírus, eu levo um vírus pra Lua, tá? Ele tá lá no organismo vivo. Ele tá num organismo vivo. Aí sim, você pode aumentar. Então, mas vamos lá. Aí eu deixo esse vírus lá, proliferando, sem gravidade, tá? Aí eu pego esse vírus, um vírus novo, que é o mesmo, mas que ele nasceu, o vírus que nasceu no ambiente sem gravidade. Se eu trouxer esse vírus de volta pra cá, ele vai continuar infectando o homem. Sim. E deixa eu te falar, sabia que a gente leva para a Estação Espacial a maioria dos vírus de gripe para que as vacinas sejam feitas com essa tecnologia? Para crescer mais rápido lá. Porque o vírus cresce mais rápido lá também. Entendi. Tá? Então, assim, os vírus, eles crescem mais em ambiente de microgravidade. Tenha isso na sua cabeça. Mas aí o cara tem maior chance, então, se ele pegar uma gripe no espaço, ele tem mais chance de morrer? Sim. Ixi. Porque o vírus pode entrar num modo mais potente também. Sim, se espalhar e... Sabe por quê? Tem uma explicação. O nosso corpo, as nossas células, é meio que como se você fosse uma célula, você não ia estar muito com o efeito da gravidade em você, do vetor gravitacional. Sim. A gente aqui, como ser humano, né, essa garrafa, essa lata, elas sentem mais a força do vetor gravitacional. Claro. Né, e você se sente mais preso ao corpo, ao chão. Agora, uma célula, ela tá meio que num estado de... assim, boiandinho, entendeu? Sim. Como se ele estivesse numa microgravidade. Pensa como você entra numa piscina. Você se sente mais... sob efeito de empuxo. Leve, sob efeito de empuxo. Mas você pode relativizar isso, fazer uma analogia com a microgravidade. Então, as células... por isso que a gente faz cultura de célula em 3D. Que a gente faz umas... como se fossem umas bolinhas, assim, pra ela não se sentir tão numa 2D. Entendi. A célula, quando ela entra em contato com o prato e ela fica em 2D, ela não cresce muito. Principalmente célula de câncer e célula e vírus, né? Eles não se replicam muito. Entendi. A partir do momento que você coloca o vírus lá em cima, ele se sente mais como se estivesse dentro de um hospedeiro. E aí ele acaba crescendo mais. Né? Entendi. Então, hoje, as vacinas que temos foram feitas, inclusive nosso Tamiflu, que é um antiviral super famoso, foi feito com os estudos que foram lá atrás, na época dos ônibus espaciais. Olha que louco isso, né? Então, você consegue estudar muito melhor o vírus em ambientes de microgravidade. Legal. Tá? Então, assim, eles entram
virulência um pouco maior. Até por isso que os astronautas, quando sobem, você precisa fazer uma desinfecção e passar um período de quarentena para ver se eles não têm nada. Sim. Porque se eles tiverem alguma coisa aqui, ou bactéria ou vírus, pode ser que se subir, piore. Muito mais. Além de, por duas coisas. Uma, que o sistema imune fica comprometido, você diminui, né, o sistema imune no espaço. E a virulência do vírus também pode sofrer algumas alterações. Entendi. Mas não foge da pergunta, não. Não é. Se chegar um ET aqui, o vírus dele transmitiria para um ser humano? Você acha que sim ou não? Caraca. Eu voto que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Porque assim, um vírus, por exemplo, de um papagaio, não necessariamente... Sim, mas você tem aqueles... as contaminações cruzadas, né? Que a gente passa de um... Existe doença que pega em todos os mamíferos, por exemplo? Não existe. Acho que não. Então, porque um ET seria mais diferente da mais gente. diferente ainda. Mas sei lá, vai que existe algum mecanismo de adaptação dele. Então eu voto que sim, porque daí, eu não sei, eu voto que sim. Se a gente achasse um alienígena e eu fizesse, sei lá, um corte nele e pegasse um pouquinho do sangue, você conseguiria reconhecer que aquela célula é de outro planeta? Provavelmente sim. Como que daria pra reconhecer? Eu acho que, assim, porque as células terrestres, elas já têm uma conformação, né? De você ter lá o ribossomo, a mitocôndria. Você já tem ali as organelas celulares, que são propriamente ditas organelas terrestres. Se viesse alguma coisa de fora, você veria organelas e outras estruturas e outro citoesqueleto que você não está acostumado. Uma única célula de um sangue do alienígena, você saberia que é de um alienígena? Eu acho que daria já pra ver que não é terrestre. Ou pelo menos de uma... espécie não conhecida. Mas se fosse uma espécie não conhecida, ele teria o ribossomo, teria a mitocôndria, teria essas organelas, né? Eu acho que teria outro tipo de organela, porque na verdade as organelas celulares, elas vieram e começaram a se desenvolver justamente para se adaptar ao nosso bioma terrestre, né? Entendi. Isso que eu acho que não tem... Eu não acredito que tem alienígena aqui. Tem uma galera que acredita. A gente fez uma enquete aí, tem uma galera que acredita que existe... Eu não sei se eu acredito. Eu não acredito de jeito nenhum que exista alienígena entre a gente. Por quê? Não, porque as distâncias espaciais são muito grandes, né? Mas é pra nossa realidade, pra realidade de outras. Não, mas mesmo que... Vamos lá, legal. Mesmo que a gente tivesse... Esquece a velocidade da luz ser um problema pra gente. Vamos supor que a gente tem a velocidade de dobra e a gente pode viajar... Beleza, viajando no tempo pela N dobra. vezes... Warp Drive. Exatamente. Eu chego Dominamos o Warp em qualquer planeta praticamente instantaneamente. Mesmo assim, sei lá, em 100 anos, quantos planetas a gente vai conseguir explorar? Em 100 anos. Quanto isso gasta de recurso? Porque não é só chegar até lá. Mas a partir do momento que você chega, por exemplo, numa tecnologia Warp Drive, você já teve um domínio de como usar a energia. Não, tudo bem, mas imagina, eu posso visitar... É provável que eu visite os 1000 planetas mais próximos da Terra e não tenha vida em nenhum deles. Não, pode sim. O mais provável é isso. Que seja isso. Então, pra alguém achar a gente na imensidão... A teoria da Floresta Negra. Não, nem o da Floresta Negra, do fato de... Porque se alguém chegar aqui, ele vai ver que tem vida. Sim. Ela é evidente e tal. Ele vai chegando perto, ele já vai perceber. Mas assim, talvez a vida seja tão rara que a gente vai visitar 100 mil planetas e não ache nenhum com vida. Você entendeu? E mesmo que tudo bem, que tenha várias, tá? Aí um alienígena tá lá, sei lá, na galáxia de Andrômeda. Ele não vai achar a gente. Ele não vai... Como que ele vai achar? Este planeta lá naquele sistema solar. Ele primeiro que ele vai explorar lá a galáxia dele, imagino. E mesmo que ele... Não, tudo bem. Se eu tivesse a viagem de dobra, eu sairia da galáxia. Seria uma das primeiras coisas que eu faria. Mas você não vai acertar um planeta como o nosso. É muito mais fácil acertar um grão de areia específico no deserto do Saara do que acertar o planeta Terra no universo. Mas assim, pensa bem, a gente já tem uma tecnologia, por exemplo, com o James Webb, que a gente já consegue fazer cromatografia à distância e se eles tiverem uma Pega os mais prováveis. Pega os mais prováveis. Sim. Se eles já tiverem uma tecnologia muito superior à nossa, em que você consiga analisar também esse tipo de questões químicas a longa distância. Mas, por exemplo, a gente já tá com essa tecnologia, a gente já identifica planetas já há algumas décadas, tá? Quantos planetas... Não sei se você tem essa informação. Mas a gente não deve... Bilhões. Quantos? Sei lá. Não, mas quantos planetas foram identificados até agora? Não sei. Eu acho que eu acredito que não chegou a 300, por exemplo. E a gente já tá há décadas. E a gente não deve ter identificado 300. Mas décadas. Tá falando de nós, né? Não, sim.
Talvez seja uma tecnologia tão simples que o cara tenha, o alienígena tem na casa dele lá procurando o planeta. Exato. Entendi. Mas não sei, cara, essa é uma questão que, assim, eu quando era criança morria de medo de ET. Morria de medo. Eu não dormia de noite. Então já sei que você não nasceu no Rio de Janeiro. Nossa. Porque quem nasceu no Rio de Janeiro, a última coisa que ele vai ter medo é ET. É ET, né? Não, eu nasci em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu era criança, morria de medo de ET. Então, eu realmente eu não sei. Às vezes eu me pego pensando... a gente já fez vários programas quando a gente estava lá no Ciência, falando sobre isso, paradoxo de Fermi e tudo mais. Aí tem uma hora que eu penso de um jeito, outra hora eu penso de outro. Eu realmente não sei no que eu acredito. Tem dias que eu realmente acho, nossa, deve ter, cara, não pode não ter nessa imensidão. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso, gente, a vida é tão rara, a probabilidade de 1 sobre 1 trilhão, trilhão, de trilhão, de trilhão, de trilhão, de trilhão, de trilhão. Mas vamos por outro argumento, tá? Imagina que você é a chefe do departamento espacial, o departamento terrestre de exploração de planetas. Jesus. Aí você chefia e você descobre um outro planeta, com vida inteligente. Qual que seria a sua ordem? Pra se apresentar pra essa vida, pra pousar lá e se apresentar? Nossa, eu não faria que nem a mulher lá do Problema dos Três Corpos. Eu acho que não. Você, tipo... Eu ia ficar moqueada. É? Eu não. Você não ia se apresentar pra aquele... Eu acho que não. Nunca? Não. Aí, vamos supor... Eu ia ter medo. Que você encontra uma... Ia ter medo, assim, por causa de quê? De vírus? Não sei. Não, sei lá. Não, vamos supor que a gente tem uma tecnologia muito superior a deles, tá? Chegamos lá. E vamos supor que eles estão, sei lá, na idade do bronze. Você fala, caramba, eu posso ajudar pra caramba esses caras. Mesmo assim, você não se apresentaria? Não. Não, eu me apresentaria. Sério? Lógico. Eu ia dizer, me peguem aqui, ó. Que horas são? Marcar um horário, me peguem. Vamos dar uma volta. Eu ia descer com a nave. Se eu tenho tecnologia, eles não iam poder fazer nada contra mim. Né? Cara, eu acho que eu não me apresentaria, porque eu ficaria com medo, porque eu não sei, relativamente falando, assim, ele tá na idade do bronze, mas eu não sei pra ele o que é estar nessa idade, se eles não têm alguma outra... Se o crescimento tecnológico deles não estaria em outra velocidade, não sei, cara. Posso até ultrapassar, mas mesmo assim, né? Que nem o que fala no Problema dos Três Corpos, né? A gente tinha 400 anos. Sim, que a gente ia ultrapassar ele. Que é legal essa premissa. Então, isso aí ficou na minha cabeça. Essa premissa depois é muito boa. A série, eu li só um dos livros. E... sei lá. Eu não confio não, gente. Não confio. Boa.